De uns tempos pra cá, meu trabalho ele mudou muito. Eu tive diversas mudanças na maneira de fazer live e nas plataformas também que eu fiz live, né? Então eu comecei lá na Twitch, onde eu tive o boom lá, estourei tudo. O pessoal começou a conhecer. Automaticamente o canal do YouTube cresceu muito também. Só que o que aconteceu? Durante a trajetória, a maneira que eu fazia live na Twitch, que me fez ser reconhecido, também foi meio que um tiro no meu próprio pé. Porque acabava que eu quebrava uma série de regras da plataforma, que supostamente não podiam ser quebradas, né? Eu falo supostamente porque outras pessoas faziam as mesmas coisas que eu, só que eu acabei sendo prejudicado de diversas maneiras, fui banido muitas vezes. Ah, é? E aí o que aconteceu? Eu tô contando isso pra entender o contexto do porquê que hoje eu tô fazendo mais live. Aconteceu que eu tomei uma série de banimentos na Twitch e depois eu tive que migrar pro YouTube. Quando eu fiz essa migração de transmitir ao vivo pro YouTube, eu percebi que lá no YouTube, como não era o foco principal da plataforma, até hoje não é o foco principal do YouTube, assim, fazer live, assim, de jogos simultâneo, assim, não é muita gente que faz isso, né? Não, eu achei que tinha um nicho grande lá. Não, do que eu vejo, não. De jogo, assim, fazendo live, na pegada que eu faço, não. A maior parte dos streamers, essa molecada adolescente, tá na que Twitch. envolve o meu público, é Twitch. Eles estão lá pra aquele lado. E aí eu fui pro YouTube, e como era um lugar onde eu não estava habituado a fazer live, né? Eu fui entendendo como que funcionava, né? A questão do engajamento, como que eu tinha que... O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, né? E daí eu percebi que quanto mais horas por dia eu fazia de live lá, ia melhorando cada vez mais o meu canal, né? E como eu não podia mais streamar na Twitch, e o meu foco ia ser no YouTube, eu ia ter que apertar o negócio mesmo, sabe? E fazer o máximo de horas de live por dia que eu conseguisse fazer. Aí acabou que recentemente eu fui desbanido da Twitch também. Eu consegui depois de 2 anos seguidos que eu tava banido. Que fui banido de uma maneira... Por quê, cara? Fui banido de uma maneira injusta. Na época aconteceu que eu havia sido contratado pela Buia pra fazer lives lá pra eles, né? Então eu fechei um contrato de 1 ano com eles. Eu tinha acabado de ser banido da Twitch. Aí eu retornei pra Twitch. E nisso que eu retornei, a Buia apareceu e me ofereceu o contrato, né? Achei o contrato interessante, ia ser bom por 1 ano, né? Um período bom de tempo. Então fui pra lá. Quando eu tava na Buia, havia uma regra que dizia o seguinte: eu podia fazer live simultânea, tanto na Buia quanto na Twitch, porque a ideia dos caras era o quê? Eu poder fazer live simultânea nas duas plataformas, pra poder também atrair um público. Pro pessoal ir migrando, ver como que funcionava a Buia, né? E etc. Porque a Buia era uma plataforma onde o foco principal era Free Fire. Então era diferente da Twitch nesse aspecto. A Twitch envolve vários outros jogos, né? E lá o Free Fire não é forte, do jeito que era na Buia. Bom, então eu podia fazer live simultânea tanto na Buia quanto na Twitch durante 1 hora. Era o tempo máximo que havia permissão para ser feito. Acontece que, simplesmente um dia, isso foi depois de 1 mês que eu tava com um contrato fechado com a Buia, tava streamando um dia normal. Eu tava fazendo live simultânea durante essa 1 hora que eu podia fazer. Eu tomei um ban na Twitch. Eles disseram que eu tava produzindo conduta de ódio. Hã? Uma coisa nada a ver, porque até pelo fato de que eu tinha contrato fechado com uma plataforma, eu não podia fazer algo desse tipo, Claro. né? E nunca fiz também isso. Então, se eu tinha um contrato fechado, imagina se eu fosse lá e cometesse algo desse nível, eu perderia meu contrato. Então, não houve produção de ódio nenhuma, né? Só que lá dentro das regras da Twitch, eles houveram por bem me banir, né? E o motivo que eles deram foi esse. Aí eu contestei, né? Contestei, assim, também. Difícil saber se eles levaram em consideração quando eu contestei. Com quem você fala, exato. Né? E às vezes até bot que fala com a gente. Ah, é? É. Bom, aí eu fui lá, contestei, eles não me desbaniram. Aí olha o que aconteceu. O ban que eu tomei na Twitch foi por tempo indeterminado. Esse banimento é assim, você simplesmente fica banido e quando eles quiserem, eles tiram seu ban. Não existe uma data assim pra você voltar. Putz, entende? que angústia, cara, você não saber quando que acaba. Pois é. Aí o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou fechar aqui meu 1 ano de contrato com a Buia normal. Provavelmente, nesse meio tempo, 1 ano, eu acredito que eles vão tirar meu ban, né? É. Pois o que aconteceu? Depois de 6 meses fazendo live com a Buia, eu tomei outro ban já estando banido na Twitch. Mas como assim? Eles simplesmente me baniram novamente. Chegou uma mensagem nova de banimento Mas pra você já mim. tava banido? Já tava banido, só que a mensagem nova que chegou era por um outro motivo, não pelo mesmo de antes. Sim. Então, o que pareceu era que eu tava streamando ainda na Twitch, eu simplesmente tomei um ban. Eu não lembro agora qual que foi o segundo motivo que eles deram pra esse ban, mas tem lá no meu e-mail. E eu tomei uma espécie de duplo ban. Se eu já tava banido por tempo indeterminado, e eu imaginava que eu ia ser desbanido no período de 1 ano, imagina tomar um outro ban seguido desse. E aí eu falei, cara, agora azedou, porque na hora que acabar o meu contrato com a Buia, o que eu vou fazer?
Porque, teoricamente, você retorna pra Twitch, é o que todo streamer faz. Os streamers, o local principal deles, eles começam na Twitch, mas quando fecham o contrato, vão para outras plataformas, depois voltam. Teve uma época do Facebook, tava pagando Teve Facebook, grana, né? sim, já teve proposta também para Facebook, para eu streamar lá para eles e tudo. Mas então aconteceu essa questão do banimento, e daí eu me lasquei, né? Eu falei, puxa, então agora eu vou ter que investir no meu canal do YouTube, porque até então meu canal do YouTube, ele já tinha ali bastante inscritos, só que eu só postava cortes, alguns cortes da minha live, alguns vídeos que eu produzia na época que eu estourei, né, que eu tive que viajar bastante, vir muito para São Paulo e produzir conteúdo, eu tinha vídeos que eu postava, né, a respeito dessas coisas. Fui postando conteúdos diversos, assim, Sim. sabe? Então meu canal, ele ficou propriamente nessa pegada, de ficar postando só cortes mesmo de live. Quando eu saía para gravar algum conteúdo em outro lugar, postava lá. Agora eu tive que dar uma mudada na estrutura do meu canal, né, de 2 anos para cá. Eu tive que ir pro YouTube por conta desses bans, e daí o foco do meu canal do YouTube passou a ser as lives. Mas eu também continuava postando os cortes e tudo, né? Porque lá você tem onde você posta os vídeos e você tem lá o ao vivo, né? Onde você tem suas transmissões que ficam gravadas, né? Que também contam as visualizações. Então eu acabei usando o YouTube para fazer uma espécie de 2 em 1, né? Que é tanto as lives quanto postar conteúdo lá. E aí, conforme eu fui percebendo como que funcionava o YouTube, e eu percebi também que o público, ele não... Geralmente ele não acompanha muita live lá no YouTube, né? Pelo menos o público... O meu público, no caso, né, que começou lá na Twitch, então a maior parte fica lá. Entendi. Né? A galera que pessoal gosta é de fiel, ver... assim? Tipo, são. Se o cara vê Twitch, ele não vê muita coisa no YouTube assim? Eles é são, outro público? São bem fiéis. Tanto que quando eu fui pra Buia, como eu falei pra você, o foco da Buia era o Free Fire, na época. Dificilmente você via, era muito raro você ver pessoas da Twitch lá na Buia. Você percebia que na Buia ali, o público específico era só voltado pra Free Fire mesmo. Tanto que você ia ver as lives da plataforma, 99% das pessoas estavam streamando Free Fire. Então é uma molecada que gosta desse jogo, entendeu? Entendi. Que é uma molecada mais nova ainda do que a que me acompanha na Twitch e no YouTube. Bem mais nova, né? Molecadinha com celular, gosta de jogar e tal. Então eles têm essa questão da fidelidade, assim, vamos dizer, né? Se eles têm um streamer que eles gostam e acompanham o que tá na Twitch, dificilmente eles vão sair de lá pra acompanhar um outro que tá em uma plataforma de Free Fire, por exemplo. Entendi. Né? E no YouTube ele segue mais ou menos essa pegada. Só que o YouTube, ao mesmo tempo que ele não é um lugar assim tão... que tem tanto foco de pessoas no sentido de fazer live, ele é um lugar muito bom pra streamar. Porque lá eu sinto ainda que eu tenho uma certa liberdade para poder fazer a live mais tranquilo, sabe? Não do jeito que eu fazia quando eu surgi na internet. Porque era muito legal fazer as lives que eu fazia no começo. Eu assistia filme com a molecada e era só resenha, era falação de abobrinha, era muito da hora. Cara, chegou a bater 40k na minha live assistindo Homem-Aranha 2. Homem-Aranha, aquele filme antigo do Homem-Aranha. A molecada zoando e falando várias abobrinhas, era legal pra caramba, sabe? Então a molecada adorava isso daí. Jogava um LOL com a turma lá também. Espancava os betas lá no jogo. Acabava com tudo, Vilela. Era uma live muito boa, assim. Escutava música, qualquer uma que você queria, porque naquela época você não tinha tantos problemas de direito autoral. Depois começou a entrar esse monte de regra, começou a complicar tudo. Aí você tem que ficar indo atrás de playlists que não tem direitos autorais. Aí você não pode mais ver filme. Aí você fica como? A única coisa que resta pra você fazer, fica jogando. E o jogo, cara, é bacana, tudo, gera umas reações legais, assim, quando você joga. Só que se você fica preso só nisso, uma live que era dinâmica, que nem a minha era, que eu fazia várias coisas, aí acabou ficando muito concentrado só nisso daí, entendeu? Entendi. Só que assim, a gente vai se adequando, né? A gente não vai deixar de fazer live por conta disso. Então aconteceu que, por conta de ter que focar muito meu trabalho agora no YouTube, ter que fazer esse volume muito alto de horas de live por dia, eu falei assim, eu vou dar um tempo e eu não vou poder participar dos podcasts que estão me chamando agora. Eu preciso focar no YouTube, porque se agora a minha fonte de trabalho vai ser aqui, eu preciso tentar engajar ele o máximo possível através das lives, que é uma coisa nova, nunca fiquei fazendo live aqui no YouTube, não sei como é que funciona. Não sei se isso vai prejudicar o meu canal, se vai misturar conteúdo de live com vídeo, porque naquela época eu não tinha tanta informação, eu não sabia, entendeu? Eu falava assim, pô, Xandão, porque muitas pessoas falavam assim pra mim, Xandão, você deveria criar um canal secundário só pra live. Você não deve de mesclar conteúdo. Aí outras pessoas falavam, não tem problema, pelo contrário, você deve mesclar o conteúdo porque seu engajamento vai melhorar, enfim. Então, eu fui aos poucos, né, streamando, fui vendo que foi dando certo, que as visualizações foram aumentando, né, a coisa foi progredindo, e daí eu passei a ter que streamar nessa faixa aí que é o que eu tô fazendo hoje, de 8 a 10 horas por dia.